Nesse sábado, é o primeiro sábado do mês, nós convidamos a igreja para o café da manhã de intercessores. Então você vai vir, a gente vai ter um momento de louvor, né? O Paulo está aqui, vai trazer o violão dele, em nome de Jesus. E aí a gente tem um momento de palavra e um momento de oração. Na verdade, o café sai quase perto do almoço. Mas venham participar. Não é necessário que você seja do Ministério de Intercessão. Todos nós somos intercessores. Tem um grupo que se dedica um pouco mais, mas a gente tem orado para Deus levantar mais intercessores para a obra. Então, se você sentir esse chamado no coração, sábado, às 8h30 da manhã, a gente vai estar aqui orando em nome de Jesus. Também nesse final de semana, nós recebemos um convite da parte do pastor Wagner, na sexta-feira à noite, às 19h30, e no sábado, às 19h30. No domingo não, porque nós temos o culto aqui, eu não vou liberar ninguém para ir lá. Mas na sexta e no sábado, nós temos a oportunidade de estar participando, está vindo um missionário norte-americano, Doug Holland. Ele está vindo, o pastor Josué, que é conhecido nosso, vai ser o tradutor. E as referências que nós temos é que é um homem de Deus. E nós vamos ter a oportunidade de estar participando do culto lá. Então eu vou estar indo, se mais alguns irmãos quiserem vir, na Monte Gilead, sexta e sábado às 19h30. Então é uma oportunidade a mais de estar aí ouvindo a palavra de Deus. O nosso batismo ficou para o domingo, às 9h da manhã, saindo de frente da igreja. Quem não sabe onde fica a casa da irmã Irene, é Rua João Pessoa, número 21. Bem pertinho da casa do Vanderlei, pertinho da casa do Gilmar. Mas quem não sabe, a gente sai aqui da frente da igreja às 9h. Então os irmãos do louvor levar o violão, a gente tem um momento lá de adoração. E para a honra e glória de Deus, nós vamos poder estar aí celebrando o batismo de 10 novos membros. Então Deus seja louvado por tudo isso. Eu só tenho a glorificar a Deus por tudo isso. Amém, queridos? Vamos compartilhar a palavra do Senhor. Antes de nós lermos, nós vamos orar, pedir ao Espírito Santo para nos conduzir nessa palavra, nessa ministração. E cada um peça ao Espírito Santo para abrir o entendimento, para tocar profundamente o teu coração com essa palavra. Ela venha de uma maneira profética sobre a tua vida, em nome de Jesus. Deus poderoso, Deus santo, nós te agradecemos por tudo isso que o Senhor já operou no nosso meio, pela tua presença manifesta em meio aos louvores, pelo testemunho. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus presente, um Deus misericordioso, um Deus que jamais nos abandona. Te agradecemos, ó Deus, e pedimos nesse momento que o teu Santo Espírito venha nos abrir o conhecimento dessa palavra, venha falar o coração de cada um, que o Senhor me capacite a transmiti-la, Pai, com autoridade espiritual, com unção que vem do Senhor, ó Deus, e não do homem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Então é 2 Samuel, capítulo 23. Vou estar lendo dos versículos 8 ao versículo 12. 2 Samuel 23, de 8 a 12. São estes os nomes dos valentes de Davi: José de Macedete, filho de Taquemônio, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Auri, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel. Ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs-se Samar no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Amém? Esse texto todo, capítulo 23, ele fala sobre os valentes de Davi. E se nós fôssemos ler o capítulo todo,
e mais um texto paralelo que está em Crônicas, nós teríamos pelo menos 37 nomes de homens que foram considerados como valentes. Quem eram esses valentes de Davi? Se a gente voltar a história lá atrás, quando Davi ainda era um fugitivo, quando Saul perseguia Davi, nós vamos ver que num dado momento da história, Davi ele se esconde na caverna de Adulão, justamente no lugar onde ele estava aqui nessa passagem. E ali alguns homens se juntam a Davi. E a palavra fala que eram alguns homens endividados, homens que haviam sido expulsos das cidades. E eles acabam achando aconchego naquele lugar junto com Davi. E acabam se juntando ao ponto de formar um pequeno exército de 600 homens. Davi ainda não era rei, amados, mas aquele grupo de homens se uniu a Davi. E o tempo foi passando, eles defendiam Davi, acompanhavam Davi aonde Davi ia. E quando Davi se torna rei de Israel e Judá, esses homens se tornaram os líderes do exército de Davi. E a palavra chama esses homens de valentes de Davi. No capítulo 24, no final, ou melhor, na metade desse capítulo, lá no versículo de número 9, Davi ele resolve contar o seu exército. E ele levanta um censo e descobre que havia em Israel 800.000 homens de guerra, e em Judá mais 500.000. Então Davi tinha um exército de aproximadamente 1.300.000 homens. E esses valentes eram os líderes, os cabeças desse exército de Davi. O principal deles, a palavra não cita nessa passagem, mas era o general de Davi, Joabe. E depois desse texto que nós lemos, vem citando de 3, de 30. E nós vemos aqui alguns deles. O primeiro que aparece é esse José de Basebete, que luta com 800 homens. Imagina o que é um soldado enfrentar 800 homens. A palavra não dá os detalhes como foi essa luta, se ele se colocou num lugar protegido, com uma espada e um escudo, mas ela diz que ele venceu 800 homens. Em seguida fala de um outro, de Eleazar, que também defendeu, lutou contra os filisteus, e lutou tanto que as suas mãos ficaram apegadas à espada, como se uma cãibra tivesse fechado as suas mãos, e ele não conseguia abrir e soltar mais a sua espada. E ele defendeu contra os filisteus, e a palavra diz que o Senhor, através da vida daquele valente, efetuou um grande livramento. Mas, amados, eu queria focar aqui no terceiro homem desse texto que nós lemos, que é Samá. Samá, a palavra não fala muito sobre ele, mas nós vamos encontrar esses dois versículos que diz que ele defendeu um campo de lentilhas. Eu queria trazer essa palavra para a igreja Manaim hoje. A gente trazer para a nossa vida pessoal a atitude que esse homem de Deus teve, que esse valente de Davi. O texto diz que eles estavam na cidade de Leí, que era uma cidade que pertencia ao território de Judá. E os filisteus haviam se levantado e cercado aquela cidade. Então imagina você na tua cidade e o inimigo se levantando no exato momento em que você estava prestes a fazer uma grande colheita. Olha o detalhe dessa história. Para que você tenha uma colheita, você tem que ter trabalhado no campo. Imagina que foi necessário você cultivar uma terra, passar um arado, naquela época não havia tratores, tirar as pedras, tirar o mato, deixar o terreno limpo. Imagina que precisou escolher a semente, semear. Depois que a planta começou a crescer, teve que limpar o terreno, não deixar o mato fechar sobre aquela planta. Era assim que se cultivava naquela época. Aí veio a chuva, veio a estação da chuva e chega o tempo da colheita. O campo está quase pronto para ser colhido. É exatamente nesse momento que se levanta o inimigo. Muitas vezes nós lutamos na nossa vida, nós preparamos um terreno,
nós nos esforçamos para ter uma colheita, e quando nós estamos bem perto de levantar a nossa colheita e encher o nosso celeiro, o inimigo se levanta. Parece que ele adivinha, né, o tempo da nossa colheita. Parece que ele consegue discernir quando está chegando a nossa bênção espiritual. E eu quero trazer isso para a realidade pessoal da vida de cada um. Você tem trabalhado para uma bênção, tem lutado para colher, para encher o teu celeiro, e no exato momento levanta a opressão do maligno, levanta uma situação contrária, surge na nossa vida um obstáculo, uma atrapalhação, e de repente vem aquela vontade de desistir de tudo. Notem nesse texto aqui que o povo fugia de diante do inimigo. O final do versículo 11 diz: e o povo fugia diante dos filisteus. Os filisteus aqui representam a ação de Satanás, representam o inimigo. Pertinho da colheita, se levanta o inimigo e dá aquela vontade da gente desistir. Meu Deus, eu fiz tanto por nada. Eu cheguei até aqui, eu me esforcei até aqui, e agora que a minha bênção ia chegar, parece que vira de ponta cabeça e a situação não vai dar em nada. Então é essa situação espiritual que a palavra de Deus nos traz. E muitos desistiram, amados. Eu imagino que pais de família pegaram a esposa, as crianças e deram no pé e abandonaram a casa, abandonaram o campo, de medo do inimigo. Se sentiram enfraquecidos, não quiseram enfrentar aquela situação de dificuldade e fugiram e deixaram o campo abandonado. Muita gente fez isso naquela cidade, mas aí aparece um homem. E foi tão importante a atitude de Samar, que a palavra de Deus registra o que esse homem fez. Esse valente, chamado de valente, Samar se colocou no meio daquele terreno. Ele se levantou com a espada e ele defendeu o seu campo. Então é na atitude desse homem que nós precisamos focar nossa vida, o nosso momento espiritual. É na atitude do valente Samar que nós precisamos tomar como exemplo para a nossa vida. Ainda que o inimigo tenha se levantado, ainda que pareça que tudo aquilo pelo qual você trabalhou não vai dar em nada, a palavra de Deus diz: agora é o momento de você pegar a tua espada e defender o teu campo. É momento de você levantar a tua espada e defender, porque a tua colheita está prestes a chegar. A tua bênção está pronta para chegar. Está muito perto, não é hora de abandonar, não é hora de desistir desse campo. É hora de você defender. É hora de você lutar mais um pouco. É hora de você tomar a sua espada e ir em frente. Porque Samar, amados, não teve medo de morrer. Ele não teve medo daquele exército que estava se levantando. Ele se colocou ali. E porque ele teve coragem e se colocou, Deus fortaleceu ele sobremaneira. Porque só uma força sobrenatural podia fazer um homem defender contra um exército. Eu imagino que ele ficou ali naquele campo e os filisteus começaram a vir em bando, 2, 3, 10, 12, cercando Samar. Não havia força humana para ele defender, para ele vencer, mas veio uma força sobrenatural de Deus. Igual quando vinha a força sobre Sansão, e ele começou com a sua espada a defender aquele campo, e começou a cair filisteu aqui, filisteu ali, foi matando 2, 3, 12, 20, 30, e aí os que estavam chegando viram aquela mortandade e desistiram, e o inimigo bateu em retirada. Não foi ele que fugiu, não foi ele que abandonou o campo, o inimigo teve que abandonar. A palavra de Deus diz que nós precisamos resistir ao inimigo, resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Às vezes, amados, o levante é tão grande, a oposição é tão grande, que a gente não sente força para enfrentar a situação. É nessa hora que nós precisamos confiar de maneira dobrada em Deus. É nessa hora, na hora que você está vendo o campo sendo perdido, sendo tomado, que nós precisamos nos levantar. E a única maneira que o crente pode se levantar é pela fé. É não duvidando daquilo que Deus pode fazer. Se Ele te deu o campo, se Ele te deu força para você chegar para onde você chegou, você acha que Ele vai te abandonar agora? Você acha que perto do momento de você colher a
Deus vai virar as costas? Não, amados. Talvez você esteja sendo provado no limite da sua fé. Porque quando nós somos provados no limite da nossa fé, ela se dobra de tamanho, ela aumenta. Foi isso que Samar fez. Eu creio que naquele momento ele clamou ao Senhor dos exércitos. E ele falou: Senhor, eu vou defender esse campo. Pode ser que eu não saia vivo, mas eu vou defender esse campo. E o Senhor se agradou tanto da atitude de Samar, que o Senhor efetuou através da vida dele a palavra diz: grande livramento. Deus deu a vitória para aquele homem. Não só para ele, mas para todos aqueles da cidade de Leí. Aqueles que haviam fugido voltaram e acharam o campo defendido. E o inimigo em retirada. Então nós vemos essa situação, esse texto da palavra de Deus, e nós nos espelhamos na vida desse homem de Samar. Nós precisamos olhar para a atitude desse homem e fazer como ele fez. Eu não sei qual é a batalha que cada um está vivendo. A luta é individual. Eu tenho as minhas batalhas. Às vezes alguém pode olhar para mim e ver, parece que está tudo bem na vida do pastor. Assim como às vezes a gente olha para a vida dos irmãos e a gente fala: bom, ele não está reclamando, não pediu oração, parece que está tudo bem. Mas só Deus sabe que cada um está sofrendo sozinho. Às vezes a pessoa não tem direção de compartilhar, ela tem que passar por aquele momento sozinho. E só Deus conhece as lágrimas que são derramadas no travesseiro. Então é nisso que a palavra de Deus está dizendo hoje: não desista. Enfrenta a tua batalha, porque o Senhor vai mandar uma força sobrenatural sobre a tua vida. E você vai colher a tua vitória em nome de Jesus. Então o que eu quero hoje é estar orando por todos aqueles a quem essa palavra falou de uma maneira especial. Se você está passando esse momento de enfrentamento, esse momento de defender o campo, nós vamos estar orando. Eu quero convidar os irmãos para virem à frente. Aqueles que não virem vão ficar intercedendo, mas aqueles a quem a palavra falou de uma maneira especial, quero convidar você a vir à frente para a gente estar intercedendo pela tua vida também de uma maneira específica. O Senhor vai nos dar novos celeiros, eu creio, porque a colheita é grande. Então vai precisar de um celeiro maior. Em nome de Jesus, eu creio. E recebo pela fé em nome de Jesus. Amém? Ao final a gente nós temos um banquete aqui no salão social. Tem até pão assando, porque eu já senti o cheiro aqui. Então, terminando aqui, vamos dar uma passadinha lá no salão social também. Vamos levantar as nossas mãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, derramar a unção do Espírito Santo esteja sobre essa igreja. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.